Hoje nós vamos falar sobre inteligência espiritual, é isso mesmo. Tem a inteligência emocional, tem a inteligência intelectual, né, que é o QI, que a gente sempre ouviu falar aí, e tem também a inteligência espiritual. Você vai entender um pouco mais sobre isso hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você está aí no YouTube? Já deixa seu like, deixa seu joinha. Você ainda não é inscrito, não é possível, se inscreve aí no nosso canal, dá essa força aí e também compartilha esse vídeo com todo mundo. Hoje está comigo aqui nossa pastora e terapeuta Ana Paula, para a gente falar desse tema que é a inteligência espiritual, né? A gente ficou muito famoso de muito tempo, né, Ana? A ciência já fala do QI, né, que é o quociente intelectual da pessoa, né, o quanto ela tem de inteligência para raciocinar, para pensar, fazer o pensamento lógico, né? Tem também agora, de uns anos para trás, falaram muito do QE, que é o quociente que é emocional, né? O quanto que a pessoa ela tem de inteligência emocional, porque não adianta nada, né? Muitas empresas entenderam isso, não adianta a pessoa ser intelectualmente bem estruturada, né? Estudou, formou, fez MBA, fez tudo, mas emocionalmente ela se abala com qualquer coisa, ela não sabe se relacionar. Não adianta nada, não tem liderança, né? E o coeficiente, é importante lembrar que o coeficiente emocional, ele é formado por 3 moedas especiais, todo mundo precisa de coeficiente, gente, só pra gente entender aqui, é a sua necessidade. Um jeito de medir, né? O quanto que a pessoa tem de inteligência, né? Isso. E aí o coeficiente emocional, ele é formado pelo quanto você se sente valorizado, amado e único. Então, isso que forma a sua autoestima, isso que forma a sua capacidade emocional, sua saúde emocional, né, para saber se está boa, se não está, se sente valorizado, amado, único naquilo que você faz, em tudo que... Todo mundo precisa disso, né? Coeficiente intelectual também, todo mundo quer se sentir inteligente, né? Quer ser especialista em alguma coisa. Não é à toa que tem tantos cursos, todo mundo está o tempo inteiro estudando. Hoje em dia, até pelo Instagram, você consegue estudar, né, Bispo? É isso mesmo. Hoje, para todo lado, YouTube, Instagram... tem muita gente vendendo, né, cursos aí na internet, né? Mas onde que entra, então, Ana, dentro dessa equação aí, a inteligência espiritual, né? Porque acaba ajudando na inteligência intelectual e na emocional também, a espiritual, né? Com certeza, porque nós somos os 3, não tem como separar, né? Então não tem como eu buscar... o nível de intelectualidade de alguém, a inteligência, ela depende muito também da autoestima da pessoa, claro. Porque se eu não me sinto confiante para ser quem eu sou, para ocupar o meu lugar no mundo, como que eu vou ser especialista em alguma coisa? Então, dentro disso também, como que eu vou saber quem eu sou? Como eu vou me sentir amado, valorizado e único se eu não sei a minha origem? E é sobre isso que é o coeficiente espiritual, né? Então, todas as pessoas no mundo têm a necessidade de acreditar em alguma coisa. De acreditar que existe uma força sobrenatural que é maior que a nossa, que está regendo tudo isso. E aí, por isso, tem tantas religiões hoje em dia, né, Bispo? Quantas religiões existem? E um exemplo assim, bem prático e até um pouco científico, né? Porque existem estudos que comprovam que pessoas que têm fé, que têm algum nível de espiritualidade, no hospital, por exemplo, o índice de cura dessas pessoas é maior do que as que não têm. Né? O corpo responde à fé, né? Então, fizeram um estudo, pegaram lá, vamos colocar 1.000 pessoas com câncer. Das 1.000, 500 têm fé, 500 não. Daquelas 500 que têm fé, quantas foram curadas? 300. E das que não têm fé? Só 100. Então, eles chegaram a essa conclusão, que a espiritualidade acaba fortalecendo a pessoa, acaba ajudando a pessoa a vencer, né? Vamos chamar nosso primeiro vídeo da internet. Ele explica um pouco, o outro vídeo, é o que fala sobre o outro, que fala sobre a explicação, né, do que é
a espiritualidade. Pode soltar pra gente, por favor. O que realmente é a inteligência espiritual? Nós somos um espírito, possuímos uma alma e moramos nesse corpo. Inteligência espiritual é você literalmente ativar o teu espírito todos os dias, mergulhar na palavra todos os dias, é governar sobre todas as coisas. Inteligência espiritual é sobre todas as inteligências, é você ter a sua mente transformada pela mente de Cristo. Inteligência espiritual é quando a sua mente cognitiva e a sua inteligência emocional, ela é simplesmente ativada sim, porém, você deixa de ter a mente natural e você passa a ter a mente de Cristo. E você passa a pensar como Cristo. Você passa a se comportar como Cristo. Inteligência espiritual nada mais é do que você ter o padrão mental de Jesus. A palavra diz algo muito interessante. Ela diz que vós tendes a mente de Cristo. E para que eu possa ter, não somente ter e simplesmente viver a mente de Cristo, eu preciso navegar dentro de inteligência espiritual. Então eu preciso conhecer um pouco mais sobre isso. Nós somos um espírito e eu preciso ativar esse espírito todos os dias. Senão é como se fosse um celular. Todo dia à noite na sua casa aí com certeza você chega, em alguns dias você está sem bateria, outros dias tem 10%, o fato é que você tem que colocar na tomada um carregador para recarregar a energia do teu celular, senão no dia seguinte você não tem celular, tem uma máquina na mão que não funciona. Assim somos nós quando estamos desconectados da inteligência espiritual, quando estamos desconectados de Cristo, a nossa bateria espiritual acaba e a gente vai na força da mente e força do braço. Meu conselho para você é menos braço e mais joelho. Quando eu tenho mais joelho no meu secreto, eu ativo a minha inteligência espiritual, que nada mais é do que você literalmente está na Bíblia. Então o Novo Testamento inteiro é como se fosse a vida de Jesus em você. É uma metanoia de mente, transformação de mente, a mente de Cristo entrando dentro da sua própria mente, transformando tudo dentro de você. Isso é inteligência espiritual. Olha aí, que interessante essa explicação, né? A teoria aqui da inteligência espiritual é a capacidade do indivíduo de atingir um objetivo social psicológico por meio da espiritualidade. Então, uma coisa é fato, né, Ana? Todo mundo concorda que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Até o ateu acredita nisso. Todo mundo concorda com isso. Então, quando você tem o seu corpo, o corpo é o intelecto. Aí é a inteligência intelectual. A alma fala das emoções, é a inteligência emocional. Quem não usa a espiritualidade, ele está deixando uma parte se apagada ali, né? Ele não está usando uma arma super poderosa que tem na mão dele, né? Lembrando que, assim, esses dias eu vi um estudo muito interessante dizendo que as doenças, elas têm sempre uma raiz emocional. Então, a sua vida emocional, ela pode transformar a sua saúde física, trazendo doenças ou curando das doenças, né? Então, aquilo que eu tenho, por exemplo, a falta de perdão, já existem estudos dizendo que tem uma relação com o câncer. Então, cada doença específica, a relação com os pais tem relação com os vícios. Todo o comportamento físico, tudo aquilo que traz consequências para o seu corpo, tem a ver com as suas emoções. E as emoções, será que elas nascem de si mesmas ou elas têm origem no espiritual, né? A Bíblia fala que a gente pode se transformar-vos pela renovação da vossa mente. Se eu renovo a minha mente, então meu corpo é transformado, meu corpo é curado, meu corpo é restaurado. E eu só curo a alma através do poder de Deus, né, Bispo? Sabendo de onde eu vim, sabendo para onde eu vou. Que todo mundo tem essa pergunta, acredito, né? Isso é o coeficiente espiritual, na verdade. Todo mundo tem essa dúvida, de onde eu vim, para onde eu vou, quem me criou. O que acontece depois da morte, né? Quais são essas perguntas, assim, 110% das pessoas, digamos assim, né? Eu já conversei com muitas pessoas que não acreditavam em Deus e todas elas diziam, eu fico muito frustrado de não conseguir achar essas respostas. Mas eu acredito, Ana, que a inteligência espiritual, ela também nos ajuda em outros aspectos. Por exemplo, a Bíblia, ela fala muito de ansiedade. Aí, quando Jesus fala para a gente não andar ansioso, ele faz uma comparação, né? Ele fala, por que você vai andar ansioso? Como você vai comer, vestir, beber? Aí ele fala assim, olha as aves do céu. Não falta nada para elas, Deus cuida de todas elas. Olha o lírio do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Aí Jesus fala assim, se Deus cuida assim das aves, se Deus vestiu assim o lírio do campo, Ele não vai cuidar de nós? E aí, a partir do momento que a pessoa começa a acreditar, né, não, peraí, Deus está cuidando de mim, eu tenho um Deus que cuida de mim. Aí a ansiedade começa a baixar. O emocional é transformado, né? Ou então Filipenses, né, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições através da oração, da súplica. Ou seja, ao invés de andar ansioso, eu oro, eu coloco diante de Deus, eu exerço a minha espiritualidade e aí eu consigo vencer aquela ansiedade. Então, muitos dos aspectos
emocionais, eu consigo vencer pela espiritualidade. Então eu fico mais calmo, eu venço a ansiedade, eu tenho mais domínio próprio. Uma pessoa espiritualizada, ela tem muito mais domínio próprio, né? Acho que a questão do domínio próprio é a questão mais forte, né, Bispo? Porque quando eu não domino as minhas emoções, elas me dominam. E aí, dentro disso, elas trazem as doenças. Eu não consigo, às vezes, dormir, eu não consigo comer, eu não consigo fazer nada direito, porque as minhas emoções... Que é a definição da depressão, principal sintoma, se não a alteração do sono, da fome, de tudo que acontece ali. Então, quando eu consigo acreditar, quando eu consigo entender que Deus cuida de mim, que eu sou filho de Deus, que existe um Deus que está, igual Filipenses 4, né? Alegrai-vos, perto está o Senhor. Então, Deus está perto. Eu posso me alegrar mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da tristeza, mesmo no meio da raiva, de tudo que está acontecendo, eu vou me alegrar porque eu sei que Deus está perto e na hora certa Ele vai intervir. Quando eu consigo entender isso, eu domino as minhas emoções, e aí o meu corpo fica mais tranquilo, tudo se estabiliza, né? Até vamos pensar aqui bem prático, né? Quantas pessoas já perderam o emprego porque estressaram com um cliente chato ou com um colega de trabalho, tiveram um conflito ali. E essa pessoa, por não ser espiritualizada, ela não conseguiu usar a inteligência espiritual para poder fazer com que aquelas emoções fossem controladas, com que ela tivesse o domínio próprio e ela conseguisse se conter ali e não ser prejudicada no seu emprego. Quantas pessoas que têm uma empresa, têm um negócio, aí vem uma crise, aí ela vai lá, já fecha a empresa, já desiste. Aí a pessoa que é espiritualizada, que ela usa a inteligência espiritual, ela fala, não, eu vou orar, eu vou para a igreja, eu vou fazer uma campanha de fé, eu vou colocar diante de Deus. E aí a espiritualidade dá força para ela perseverar, ela persevera naquela situação e ela consegue vencer. E aquieta a alma, né? Aquieta a alma. Que é o mais difícil, aquietar a alma. A fé traz força para ela continuar lutando. Naturalmente, aquela pessoa desistiria daquele projeto, ela desistiria daquele sonho, mas por causa da fé, e aí é onde entra a inteligência espiritual, e isso está sendo trabalhado muito hoje até nas empresas, porque as empresas estão entendendo que a pessoa que é espiritualizada, ela tem tudo isso, ela tem domínio próprio, então ela não causa tanto problema, ela tem mais resiliência, porque por causa da fé ela consegue... Né? Vamos pegar um outro exemplo aqui no casamento. Uma pessoa que tinha um casamento em crise, um casamento cheio de dificuldade. Aí ela começa a se espiritualizar, ela conhece Jesus, ela conhece a Deus, ela conhece a palavra. Na espiritualidade, o esposo começa a tratar melhor a esposa. Porque a Bíblia fala, maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Né? Mulheres, seja a mulher sábia, né? O provérbio lá fala, aí ela está lá lendo a Bíblia, ela vê a mulher sábia edifica o seu lar, a tola com as próprias mãos o destrói. Aí ela começa a pensar, puxa, eu estou destruindo o meu lar por causa de orgulho, por causa, estou repetindo o meu comportamento familiar. Estou reagindo só, né? Aí aquilo que naturalmente ela não conseguia mudar, na inteligência intelectual e na emocional, na racional e na emocional, ela não conseguiu mudar aquilo, com a espiritualidade ela começa a orar, a oração vai ajudando, o Espírito Santo vai ajudando, e aquela pessoa ela consegue ter uma transformação na vida Acho que dela. todo mundo que tem uma vida espiritual já passou por essa situação, né? Você está muito angustiado com alguma coisa, está tão angustiado que você não consegue ativar a sua inteligência intelectual. Você deixa de pensar, porque você não consegue concentrar numa coisa só. Você está aqui, mas a sua cabeça está no problema que você está na sua casa, no casamento, na família, na saúde, em qualquer coisa assim. E aí você para tudo ali e faz uma oração. E aquilo... Parece que assim, você volta para você, né? Você deixa de estar tão preocupado com aquilo ali, você consegue concentrar no hoje, e isso te faz mudar e avançar territórios novos, né? É isso aí que você falou, eu traduziria como segurança, né? A pessoa que tem fé, ela se torna uma pessoa mais segura. Porque não mudou nada, tá tudo do mesmo jeito, as circunstâncias estão iguais. Mas eu sei... Mas a minha fé me faz ter uma segurança que Deus vai agir, que Deus vai fazer, né? É porque o que deixa a gente sem controle hoje é a insegurança da manhã, né, Bispo? Será que vai dar certo? Poxa, eu estou fazendo tudo isso que eu estou fazendo aqui, mas será que através disso vai ser o bastante, vai ser o suficiente? Meu chefe vai mudar, minha família vai mudar? E quando você crê em Deus, você sabe que você faz o seu 100%,
E também você entrega o seu coração 100% na mão de Deus e sabe que o que faltar do que você for fazer aqui, que estiver além das suas forças, Deus vai intervir, Deus vai trazer resposta, milagre, transformação. É isso mesmo, é isso mesmo. Agora, quero chamar mais um vídeo da internet. Eu quero trazer um outro aspecto aqui da inteligência espiritual. Pode soltar para a gente, por favor. Que quando Deus falou para Abraão, olha, para de orar, estende o teu cajado e manda o mar se abrir. Abraão não duvidou, Abraão não reclamou, Abraão não murmurou. Olha aí, essa pregação aí virou meme, né? Porque o pastor ali, ele confundiu, né? Ele trocou, na verdade, né? Ele trocou Moisés por Abraão, né? Ele colocou Abraão no lugar de Moisés. E às vezes dá um lapso ali na hora que você está pregando, né? Mas eu quero falar de uma outra coisa. Dia 14 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Alfabetização, né? E acaba que o nosso Jesus, ele falou assim, ó, a Bíblia fala, né? O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Está lá em Oséias esse texto. E Jesus falou, errais não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Então, eu quero até dividir aqui a inteligência espiritual em dois aspectos, né? O primeiro, esse da espiritualidade, da pessoa que ora, que ela tem o Espírito Santo, ela tem tudo isso que nós falamos até agora, né? E o segundo, o fato da pessoa ela ler a Bíblia, ela estudar a Bíblia, ela ter um conhecimento, porque por mais que seja intelectual, você está tendo um conhecimento das coisas de Deus, da Bíblia, da palavra, né? E quando você conhece a Bíblia na intelectualidade, aquilo vai te ajudar também na sua espiritualidade. Você aprende o passo a passo. Tá sendo Hoje, gente, é dia de alfabetização espiritual. Então, se você não está pronto ainda para isso, dá o pause, volta o vídeo que você vai se preparando até lá, né? Mas se você está pronto, chegou a hora da aula, tá bom? Senta aí, pega seu caderninho. Aula espiritual hoje. Como ativar a minha inteligência espiritual, bispo? Vamos aprender, né? Já que é tão difícil pegar a Bíblia, que é tão grande, abrir e entender, poxa, como que eu começo a minha vida espiritual? Hoje a gente vai falar sobre isso aqui, o bispo está começando a aula agora, então você chegou a tempo, vamos lá. Então o aspecto que eu quero trazer hoje aqui, né, até a gente falou sobre ateísmo no programa passado, e a gente viu que o ateísmo começou a ganhar força a partir do momento que entrou o liberalismo na igreja e que a religião parou de ser ensinada nas escolas e em outros lugares, né? Então, enquanto menos as pessoas conhecem a Deus, quanto menos é falado de Deus, menos as pessoas vão conhecer a Deus. Enquanto menos eu conheço a Deus, menos eu vou ter a chance de ter uma inteligência espiritual. E aí a gente entra por um ponto que a gente pode levantar a discussão aqui, né? Hoje, as pessoas que estão na igreja, elas estudam mais ou menos a Bíblia, estudam mais ou menos teologia do que há um tempo atrás. Será que o cristão hoje ele é muito superficial, né? Ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra de Deus de uma forma muito superficial. Isso é um perigo, porque Jesus falou, não errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E tem até um outro aspecto, quando eu não conheço a Escritura, eu sou facilmente manipulado, né? Eu posso ser manipulado ou por uma pessoa mal intencionada, que está usando a fé, que está usando a espiritualidade para enganar, para manipular as pessoas, ou eu posso ser até enganado pelo inimigo, pelo diabo. Por outras né? convicções também, né? Minha mãe falava muito isso, assim, quando ela era espírita, ela sentava para conversar com o cristão, porque ela buscava respostas e às vezes o cristão saía espírita, né? Ao invés de ser o contrário, porque ela estudava aquilo que era proposto para ela ali. E às vezes a gente, como cristão, não estuda a Bíblia. Eu já ouvi falar muito, eu acho que hoje as pessoas estão lendo muito menos a Bíblia do que antes. E eu me lembro da minha infância, assim... Essa é a minha... eu não quis falar tão explicitamente, mas já que você tocou, Ana, se as pessoas nem leem a Bíblia, muito menos estudar. Porque uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é estudar a Bíblia. Eu acho que a gente tem que entender que existe essa diferença, né? Ler a Bíblia é a minha leitura diária ali. Agora, estudar, eu pego a Bíblia, eu pego ali um computador,
Eu vou Pego lá, várias versões. pego né? várias versões, eu vou lá nos comentários, eu pego um texto original, ou então eu parto de um assunto, né? Peraí, eu quero saber desse assunto, aí eu vou estudar aquele assunto dentro da Bíblia. Então existe ler a Bíblia e existe estudar a Bíblia. Quem nem lê, eu acredito que não está estudando. Está muito mais difícil. E a gente ouve falar muito que ler a Bíblia é coisa de pastor, né? Ah, não, eu vou na igreja porque o pastor leu e vai me ensinar. Como se fosse assim, eu não posso ler, né? Mas a Bíblia é pública, qualquer um pode ler. Eu até falo, sempre que você estiver num culto, leva a sua Bíblia, abre para ver se aquilo que o pastor está falando é aquilo mesmo. Pesquisa mais se a palavra falou com você, para aprofundar mais naquele assunto, né? Porque às vezes o tempo da palavra ali é um tempo muito curto. Então o pastor conseguiu falar só um pouco daquele tema, mas se eu pego para estudar, eu consigo ver mais a respeito daquele assunto. É uma coisa rara hoje em dia, né, bispo? Eu lembro na minha infância, eu cresci ouvindo muito isso, que ler a Bíblia era coisa de pastor, e com o passar do tempo, muitas pessoas falavam, se você estudar teologia, você vai sair ateu. Se você estudar teologia, você vai deixar de acreditar em Deus. O que é contraditório. Eles usam até aquele versículo que o apóstolo Paulo fala que a letra mata, né? E quando o apóstolo Paulo falou a letra mata, ele está falando da pessoa que só estuda e não tem experiência. Olha o que Jesus falou, errais não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. E essa palavra de Eu Jesus... preciso conhecer as duas coisas, a Escritura e o poder de Deus. Essa... Não adianta conhecer só o poder de Deus também, não conhecer Sim, a senão... Escritura. Essa palavra de Jesus me faz entender que uma coisa é consequência da outra também, né? Errais não conhecendo as Escrituras. Como que eu vou conhecer o poder de Deus se eu não conhecer as Escrituras? Como que eu vou conhecer esse Deus se eu não sei nem que Deus é esse, né? Qual é a essência dele? Eu já vi muita gente falando, para que ler o Velho Testamento? O Velho Testamento já passou, a gente não vive mais naquele tempo. Ué, mas fala da essência de Deus, né? Como que é? Do que Deus gosta? Deus do que Deus não gosta? Deus não mudou. Do Antigo para o Novo Testamento, Deus mudou, era um Deus lá, agora é outro Deus aqui. Não. Os tempos mudaram através de Jesus, claro. Jesus ele trouxe a graça, ele trouxe o sacrifício da cruz, mas Deus continua o mesmo. Hoje a gente tem acesso ao poder de Deus, então a gente tem o Espírito Santo por causa de Jesus, mas Deus, a identidade dele continua igual, né? E se eu não leio o Velho Testamento, como que eu vou saber quem é Deus? Do que ele gosta? Eu fico pensando assim, você já estava falando sobre isso, né? Quando você vai se relacionar com alguém, você começa a namorar, você está conhecendo alguém, você quer saber do que a pessoa gosta. Por exemplo, você sabe que o limite da aliança é a traição. Então, não posso trair. É o limite da aliança que está ali. Agora, além de não querer trair, é natural que se eu gosto da pessoa, eu também quero agradá-la. Eu quero saber que tipo de bolo que ela gosta, quero saber tudo sobre a vida da pessoa. Porque se eu amo, eu quero agradar. Então, servir a Deus sem conhecer quem é Deus, sem saber sobre o Velho Testamento, sem saber sobre a essência de Deus, não é amar a Deus. É isso mesmo. É simplesmente ter um patrão, ter um chefe ali que você faz o mínimo e é isso, né? Então, é muito intrigante. Quem ama a Deus quer conhecê-lo cada vez mais, quer saber mais, né, a respeito de Deus. Aninha, você tem um livro aí para apresentar para a gente? O livro hoje não poderia ser um livro diferente desse, né? Apenas o Essencial, Sua Missão, Seu Propósito, Seu Oxigênio, do Bispo Robson Rodovalho. Então, esse livro traz aquilo que é importante. Às vezes, a gente quer saber mais sobre buscar Deus e a gente fica tão perdido com tanta coisa, né? As pessoas falam, vai ao culto, faz isso, faz aquilo. Você fica, peraí, mas como que eu vou fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Não. O que é o essencial? Por onde você começa, que isso aqui não pode faltar, depois você vai acrescentando coisas nesse essencial aí. Então, esse livro fala mais sobre isso, passa lá na SBE e adquire, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. É isso aí, você encontra esse título e vários outros na editora SBE, pelo site sbshop.com.br. Quero chamar mais um vídeo da internet. A gente está tendo aí o Enem, né, esses dias. As pessoas estão fazendo as provas para poder entrar numa faculdade. Agora, tem o Enem espiritual também, né, para entrar no céu. Vamos assistir o vídeo. Pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Deixa eu entrar aí, mano. Aqueles que ficam de fora dos portões do Enem se desesperam mesmo sabendo que no ano seguinte terão a oportunidade de fazê-lo mais uma vez. Agora imagine o desespero da pessoa que ficar de fora dos portões celestiais, tendo a convicção de que uma vez fechado, ele nunca mais se abrirá. Volta para Jesus para não ficar de fora! Olha aí. Muito bom. A inteligência, nós falamos da inteligência espiritual na vida prática, né, no dia a dia, no começo, como ela me ajuda no trabalho, no casamento, nos relacionamentos. Falamos da inteligência espiritual, da importância das pessoas estudarem mais a Bíblia, de conhecerem mais a Deus, as Escrituras. E agora eu queria falar desse aspecto, que é o aspecto da salvação, da vida eterna, né? E
eu vi já várias pessoas darem essa explicação, né? Por que você é evangélico? Por que você escolheu a religião evangélica, né? Porque se nós pararmos para pensar, o evangelho atende todas as outras religiões. Então, por exemplo, se o espírito acredita na reencarnação e na evolução, eu, seguindo a Bíblia, seguindo as Escrituras, meu espírito evoluiu muito, né? Talvez eu nem precise mais de reencarnar, né? Se a religião espírita tivesse correta, né? O budismo, a mesma coisa, as boas ações, né? Todas as outras religiões, tudo que você pensar, a Bíblia ela atende. Agora, nenhuma outra atende o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia fala que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por Ele. Nenhuma outra religião oferece o perdão que a Bíblia oferece, que Jesus oferece, né? Para todas as outras religiões, você tem que fazer algo para merecer. É mérito seu, né? Do mérito homem. seu. A Bíblia não. A Bíblia é a única que fala de um perdão que é imerecido, que é pela graça, né? Jesus, ele pagou o preço por mim. Jesus, ele morreu pelos meus pecados, né? Então, nenhuma religião oferece isso. Em todas as outras religiões, a pessoa ela começa a se sentir culpada. Jesus é o único que consegue tirar toda a culpa, porque ele se fez culpado por nós, né? Ele não nos trata pelo medo, pela culpa, mas é algo que te dá uma esperança, né? De uma vida eterna com Deus, uma esperança de uma vida abençoada aqui na Terra. Então é muito mais inteligente, né? Você seguir a Bíblia, seguir as Escrituras, né? Que você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Gente, estamos chegando ao final de mais um programa. Quero agradecer muito aí a sua audiência, a sua companhia. Tá pelo YouTube? Já deixa o seu like aí, deixa o seu joinha. Não é inscrito ainda no nosso canal? Se inscreve aí. Vai nos ajudar muito, né? Quando você se inscrever no nosso canal. Compartilha esse vídeo com todo mundo. E você quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Como é que faz, Aninha? Entra no site saranossaterra.com.br. Na aba Igrejas, você encontra ali todos os dias de culto, horários. E para você que está aqui em São Paulo, nós estamos aqui te esperando aos domingos, às 10 da manhã e também às 18 horas, na Rua Augusta, número 2027, pertinho do Metrô Consolação. Passa aqui, dá um abraço, conta o que você vê através do programa. Vai ser um prazer receber você. É isso aí, gente. Que Deus te abençoe. Seja inteligente espiritualmente, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Fica na paz.